Isso aí, Thiago. Isso aí, vamos lá. Então, a gente está aqui na montagem ainda da exposição do Gusto, no Capacete. Vamos bater um papo aqui sobre o trabalho dele, a exposição, trabalhos novos, né? Um trabalho novo que está sendo apresentado aqui pela primeira vez. E também contextualizar um pouco, né, o teu trabalho, pensar como é que ele se insere também num determinado contexto cultural do Rio de Janeiro, ali nos anos 90, 2000 mais ou menos, né? Acho que é interessante pensar assim, olhando para o teu trabalho, olhando para a própria exposição, né, o que está sendo apresentado aqui, pensando que essa exposição é um arquivo, né, uma exposição composta praticamente de arquivos, né, de jornais, de fotografias, de alguns depoimentos, pensando que você está muito nesse lugar assim, do efêmero, nesse lugar de uma produção que parte direto para o mundo, não está presa totalmente às instituições, menos ainda a uma ideia de ateliê, né? Então acho que isso já é uma marca assim, acho forte, que passa pelo teu trabalho, passa pelo trabalho, acho que de toda uma geração que estava ali atuando contigo. Talvez esse seja um ponto assim, para a gente conversar nesse papel assim, um pouco do arquivo, do registro, da imagem do teu trabalho, que vem desde um registro que é um pouco mais espontâneo, né, uma coisa que sai numa matéria de jornal, um registro que sai no catálogo, até um registro que não tem assim uma ingenuidade, né? Por exemplo, o do Cristo Redentor, o projeto do Cristo Vermelho, que já tem ali uma intenção tua de fazer uma interferência no maior monumento, né, da cidade do Rio de Janeiro, saber que isso vai durar alguns minutos e ligar para um jornal, né, um dos maiores jornais da cidade, e fazer com que aquela ação que durou alguns minutos, né, pouquíssimo tempo, não foi tão vista, né, embora tenha ali, esteja num lugar privilegiado, num lugar visto por grande parte da cidade, mas que tem uma duração que é muito rápida, né, muito instantânea. E aí você tem essa ideia de pegar um telefone, ligar para o jornal, fazer com que você penetre naquele lugar, assim, não de uma maneira tão espontânea, né? Não como uma matéria, alguém que vai vir, sei lá, de repente conversar com você e elaborar uma coisa mais dentro de um padrão jornalístico, mas sai quase como um trabalho de arte, né? É um trabalho performático, né? Assim, ali tem essa coisa que eu era muito novo, né? Eu estava muito na intuição, trabalhando com a intuição. Fui muito feliz porque aconteceu isso. Ele foi retirado pouco tempo depois de ser montado, e a comissão de seleção, que inclusive veio me premiar, eles não viram o trabalho acontecer realmente na noite do dia anterior. O que eles viram foi a repercussão da mídia, e boa parte das outras pessoas também. Até chegou a mim alguns relatos depois de pessoas que tinham visto na hora e tinham se tocado que alguma coisa estava acontecendo, mesmo sem me conhecer. Tinha uns amigos que estavam esperando que ia acontecer. Esse caso foi específico pela minha falta de experiência, e foi diferente também porque a minha revelia, a produção do prêmio, procurou pedir autorização. Quando você procura autorização e é negado, isso já cria foi mais difícil para mim. Eu tive que reagir a esse não. É um território da Cúria Metropolitana, da Prefeitura do Rio, do Parque Nacional, é um ícone da imagem, né? Então, eu tive que fazer um dia antes, de assalto. Eu queria fazer de assalto, mas quando você faz de assalto sem ninguém estar esperando é uma coisa. Por outro lado, eu tinha sido selecionado, então meu projeto estava entre os selecionados. Havia uma assessoria de imprensa que já tinha entrado em contato, a gente já tinha dado depoimento para os cadernos culturais. O que aconteceu quando eu liguei para o cara da área cultural do JB, que ele estava em reunião de editorial para a edição do dia seguinte. Então eu dei muita sorte também, e ele não saiu da área cultural.
Ele saiu no caderno principal do jornal. Na capa, né? Saiu na capa dos dois, do JB e do Globo. O JB com foto, o fotógrafo subiu, conseguiu chegar antes da desmontagem, fotografou e foi embora. Essa foto mais lavadinha. Tinham fotógrafos fazendo na hora fotos originais do ano 2000. Tinha o Marsalis em Copacabana e o Arthur Leandro fazendo do Mirante Dona Marta, do Ele Ponto. Essas fotos são, assim, um registro documental do que aconteceu da vez original. Tem o nosso remake de 2008 e tem algumas fotos que eu faço de pontos bem plásticos da paisagem do Rio de Janeiro e retoco no Photoshop. Aí o Marsalis fez comigo essas. A gente escolheu realmente pontos de vista como Botafogo com a perspectiva e tal, e depois a gente retocou no Photoshop. Isso pra mim é normal também. Já funciona como uma ficção, até sobre o trabalho. O projeto foi feito assim, eu era essa pessoa, jovem, esse estudante de arte, eu fotografei o Cristo sem ele tá vermelho, fui lá com uma canetinha e colori. É a mesma coisa que fazer no Photoshop, então pra mim não faz diferença nenhuma. Foi assim que eu apresentei a ideia. Bom, aí depois, ganhando um pouquinho mais de maturidade, mas eu, assim, ainda muito na intuição, eu tento dosar o quanto de imagem vai ter nessa documentação. Eu gosto de ter outros tipos de documentação que não estejam necessariamente presas a fotografia e vídeo. Porque eu acho que dá mais liberdade e eu deixo mais para esse espectador, vamos chamar assim, poder participar também. É isso, né? Assim, ao do Burro 2 não podia ter fotografia. Teve uma foto do Rug escondido, que ele levou uma câmerazinha manualzinha no dia da partida e fez uma foto da gente saindo. E aí teve as matérias do jornal. As matérias do jornal eu não falava que não podia fazer foto. O que eu não queria era chegar na galeria e mostrar foto de eu caminhando. E em outros trabalhos também eu acho que tem essa preocupação de como que vai ser a documentação e como que isso depois vai ser mostrado, seja no livro, seja numa exposição, seja... Então muitas vezes o trabalho carece disso que a gente está fazendo agora, que é o contar a história. Ele perde muito, né, de outra forma. Sim. São trabalhos que pedem realmente uma narrativa, né? Pedem, de fato, essa reconstrução, eu acho, né? Por meio da palavra, eu acho que isso acrescenta muito. Agora, o Cristo também tem uma coisa interessante que você fez ele dentro do contexto do Prêmio Interferências Urbanas, em Santa Teresa, né? Que teve ali uma grande relevância na virada dos anos 90 para os anos 2000, mas aí você foi o único que extrapolou Santa Teresa, né? Porque você não interferiu numa paisagem do bairro, mas interferiu na paisagem vista a partir do bairro. E isso é muito comentado, até no catálogo. O Carlos Vergara, né, estava na seleção, e ele elogia bastante seu trabalho, dizendo que ele era de fato mais potente ali entre os que estavam sendo apresentados, né? Porque tinha essa ousadia, né? Essa ousadia de interferir nesse grande monumento, de extrapolar o próprio contexto geográfico do bairro, as próprias regras, né, que você quebra para ter esse trabalho realizado e registrado. É isso, assim, te confesso que foi uma coisa quase psicografada. A gente estava, eu e minha namorada na época, andando de carro, a gente tinha saído para andar de carro para pensar no trabalho. Teoricamente ela ia mandar um e eu ia mandar outro, e a gente teve essa luz assim, nessa saída de carro. Depois teve um outro passeio de carro para fazer as fotos, depois eu coroei de canetinha, e esse foi o projeto que eu mandei em meu nome. Mas havia realmente uma parceria ali. Né? Em outra, já nesse trabalho do Duro, eu já estava um pouco mais cascorado. Eu já sabia que iam me pedir, né? Porque na verdade eu não fazia parte da lista de artistas convidados do RUG. Foi a Laura Lima que falou para ele. Falou, você conhece o Ducha? Ele falou que já
já tinha para falar, o que não, ela falou, ele já conversou comigo, ele gostaria muito de fazer a caminhada do muro, ele fazia a caminhada do muro a pé. Aí ele me procurou e me incluiu no segundo momento, não era o... Então eu sabia que ele estava um pouco, como é que eu vou dizer assim, um pouco oportunista, no sentido de que ele sabia que talvez o meu trabalho poderia ser uma coisa para fazer a exposição ter mais repercussão. Eu sabia que eu tinha que reagir um pouco a isso. Então, ele, teoricamente, não da minha parte, mas da parte dele, havia uma expectativa que o burro estivesse presente e areado, como, que eu acho que seria uma coisa quase cenográfica. Então, quando as performances não tem fotografia, não tem vídeo, a pessoa ouve a história, ela confia, ela imagina, ela duvida. Tem uma hora que o Mingo revela uma trampa que a gente fez num trecho de 5 km, que na época eu pedi para ele não contar, hoje já faz tempo, a gente pode contar. Eu ia ter que caminhar 5 km à beira de uma rodovia federal, mesmo de madrugada, consegui uma carona num caminhão, eu andei 5 km de 400 numa carona. Tá ok. E acho que foi pensando no animal também. Assim, foi porque eu tenho predileção, eu não gosto de asfalto, não foi nada disso. Então, é isso, que cinema é montagem, arte é artifício, não tem muito problema. E assim, falando nessa questão, né, de não, às vezes não ter imagem, não ter objeto, eu lembrei do trabalho que se fez em Goiás, que é só um texto, né? Você tem ali um texto, e tem essa ausência de imagem, você narra uma história que pode ser muito questionada, né? Ela poderia não ter acontecido, facilmente poderia ser um caô, né? Poderia. A gente fez. Eu e o Adriano, a gente pegou o ônibus, foi lá, comeu o pequi, colou um papel, voltamos o mais rápido possível. Foi bem dentro das regras, né? Então, também é um pouco isso, né? Assim, eu não acho que nada seja um desafio, não tem muito isso. Simplesmente esse tipo de trabalho mais que entra ao meu corpo, com certeza é alguma coisa que eu desejava fazer movido por uma curiosidade. Se eu não chamasse aquilo de arte, de performance, eu ia fazer de todo jeito. É meio que por aí a coisa, entendeu? Se as motivações não forem realmente, não tivesse uma ficha para cair, por isso que houve essa pausa um pouco também na produção. Talvez eu tive que deixar, tinham fichas caído demais durante um período muito curto, né? E também uma expectativa de um artista jovem que quer crescer, né? E isso não era muito isso, nunca foi e continua não sendo muito o que está, né, assim, na agenda do dia. Sim, e nesse texto você fala do non-site, né, do trabalho como non-site, que é uma coisa que vem, é um termo que vem da land art, e aí seria legal você falar um pouquinho da tua relação com a land art, como que se deu esse contato e como que isso chega no teu trabalho. Assim, se eu for falar um pouquinho dessa trajetória pessoal, para mim, assim, ainda na faculdade, quando eu descobri o Dada, para mim foi eu comecei a me questionar qual era o lugar legítimo da obra de arte. Quando eu descobri que tinha, historicamente, movimentos modernos que faziam coisas fora de uma arquitetura para receber arte, eu pensei, esses caras estão atuando no mundo, qualquer lugar do mundo é lugar de fazer arte. Isso foi muito libertador para mim como estudante e me guia até hoje. Então, o que tudo isso tem em comum é esse estar fora, né? É a não necessidade de um aparato artístico para se fazer arte. A performance de deslocamento era isso, era a necessidade minha corporal de me colocar no espaço. E, naturalmente, como eu sempre tive uma predileção
apesar de ser uma pessoa urbana do Rio de Janeiro, eu sempre fui um cara que vivi no mato aqui, porque é uma cidade que propicia isso, diferente de quase todas as que eu conheço. Ainda sendo morador do Rio de Janeiro, não houve essa vontade, eu já estava em Teresópolis, de fazer um curso onde a gente repensava a Landarte, não em termos monumentais. Então o nome do curso era Landarte Sem Trator, porque eu estava a fim de fazer Landarte com trabalho cooperativo. Então, se a gente juntasse um grupo, que poderia ser chamado de estudantes, alunos, um grupo que tivesse a fim de cooperar, então a gente pensaria nossas ideias, seja individual ou coletivamente, mas as realizações seriam necessariamente coletivamente. Então essa era a proposta, né? Agora, como eu estou realmente já há um tempo no campo, eu sinto que como é o ambiente, quando eu morava no Rio, era natural que o que eu ia fazer era urbano. Agora que eu estou no campo, eu não vou chamar de interferência rural, eu vejo que tem um diálogo muito mais com o que menos com os americanos da Landarte, mais com a galera, com os ingleses e escoceses, assim. Sempre foi, né, a galera que fazia esses deslocamentos lá nos Highlands e tal, e a maneira como eles depois documentavam isso dentro da galeria, sempre a cartografia, e hoje em dia o GPS me interessam, né? Tem uma série de trabalhos de outros artistas assim nessa onda que eu estou bem ligado, mesmo esse tempo que eu estava lá. Mas o Paglieri, por exemplo, eu amo aquela história, os arduinos que ele tem na mochila, que são capazes de ser programados para transmitir áudio ou para transmitir a umidade relativa do ar. E a gente teve contato porque ele fez a viagem minha de Ouro Preto para o Rio ao contrário, né? Ele fez Rio Mariana para plantar uma árvore lá, onde houve a tragédia lá da mineração. A gente trocou ideia antes dele partir, foi bem legal essa troca. Eu estou ligado nesse movimento e eu acho que é isso. Está fora da caixa e tem a ver com esse meu movimento desse êxodo urbano que eu promovi, né? Então você tocou em duas questões que eu acho que se encontram, que são essas parcerias, né, essa coletividade no teu trabalho e a tua formação. E aí é interessante você falar desse teu encontro com a Landarte na universidade, com o Dada, porque você vem de uma formação na Escola de Belas Artes, que é muito encarado, acho que até hoje, como um espaço mais tradicional de ensino, mas eu acho que a partir dali da sua geração, né, o pessoal que entrou, está se formando nos anos 90, 2000, isso é totalmente subvertido, né? Porque é uma galera que vai para as ruas, vai trabalhar com integração urbana, vai pensar trabalhos mais experimentais, vai fundar os ateliês coletivos, os espaços experimentais de exposição, né, de experimentação. Então, eu acho que assim, é interessante você trazer esse ponto, né, de que você tem esse contato com esses movimentos na tua formação e pensar também que ali, também nesse ambiente da universidade, vão se formando esses encontros que vão culminar em diversas ações colaborativas, né? Pensando no próprio Atrocidades Maravilhosas, que se dá a partir de um encontro ali na EBA, pensando em Zona Franca, pensando em tanta coisa que estava acontecendo e que nasce ali na universidade. Aí então você poderia falar um pouquinho mais sobre a sua formação, a sua experiência na escola e esses encontros, né? A Belas Artes, ela agora sofreu recentemente uma reforma do programa. Sim. A realidade que a gente vivia no dia a dia lá era um programa super ultrapassado, um corpo de professores que, alguns um pouco mais progressistas, já tentando fingir que aquilo ali não existia e tentar ter uma visão um pouco mais universal do que era ensino de arte. Porque se você fosse levar ao pé da risca, tinham aberrações, assim, no último período de escultura você teria que fazer um equino 1 para 1, coisas assim que já não estavam mais em prática. Mesmo sendo uma escola mais tradicional,
Então, assim, eu posso dizer que ter tido um ensino mais sólido de História da Arte foi super bom. E um certo grau de caretice também, porque também uma coisa que fez a nossa rebeldia aflorar. Isso é positivo. Então, algo assim de conteúdo acadêmico foi legal de ter absorvido, coisas que são úteis até hoje, mas muito mais o fator humano, muito mais as trocas. Então, começou a ter a pós-graduação lá, a gente ia de orelhada, ouvia as aulas da Glória Ferreira quando não era cheio demais, mas a gente convivia também com os arquitetos. Então o Landarte chegou para mim primeiro pelos estudantes de arquitetura, que vieram mostrar para a gente, olha isso aqui, olha que doideira. Depois, Walter de Maria, como é que é o negócio? Glória Ferreira, né? Então, os arquitetos estarem ali, serem no mesmo prédio, o desenho industrial, os encontros fora do campus, foi o que gerou o Atrocidade, foi o que gerou o nosso movimento de ir para as ruas. Um pouco a caretice. A caretice também um pouco, porque não é que eu acho que seja bom. Eu acho que do jeito que é o instituto lá da graduação lá da UERJ, é uma coisa mais legal como eles apresentam. Porque eles apresentam todas as possibilidades e falam, bicho, você vai fazer o que você quiser. Você vai se formar em artes visuais. Até hoje, eu fui de pintura, gravura e escultura, belas artes. Isso me restringe muito. Mas, uma vez lá dentro e usando essa estrutura que já existe, você faz o que você quiser. Então a gente já sabe que hoje em dia ainda é mais progressista do que era na minha época. Tem colegas que voltaram para lá para ser professores e tal. Eu costumo falar do Dada e do Landarte porque foram as duas grandes porradas que eu recebi e que me influenciaram, né? Mas assim, ver o artista como o Vogler, ver essa passagem que ele estava fazendo, foi meio que uma guiança nesse modelo, assim, com certeza. Né? Ainda como estudante, eu já estava me considerando artista porque a gente estava não dependendo de galeria para fazer o que a gente estava fazendo. Né? A gente estava... isso. E aí, usando a Franca, foi meio que isso de forma também natural. E totalmente autogerida e quebra-pau, e às vezes consentindo, às vezes brigando, mas coletivo. E essa necessidade, eu não sei de onde vinha. Talvez uma necessidade nossa de trabalhar junto, de cooperar, mas muito porque como não tinha muito uma coisa competitiva e egóica, porque eu acho que ninguém estava inserido em circuito nenhum, não tinha por que a gente ter isso. E era um momento, assim, acho que talvez de muita restrição, né? Não tinha muito espaço de atuação, então havia essa necessidade de você criar o seu circuito, criar o seu lugar ali, o seu meio. Porque quem é que estava numa galeria ou estava expondo nas poucas instituições que existiam no Rio? Eu acho que a própria galera da pintura dos anos 80 foi vendo esse circuito fechando, né? A gente começou a estudar arte no momento que esse momento realmente já tinha acontecido, né? É isso. Da aridez a gente foi ali cultivando, né? Assim, construindo, né? Acho que não é que eu tenha a agradecer pela escassez, eu não agradeço a escassez, eu prefiro muito mais a abundância, mas eu confesso que tem um quê aí a gente foi levado a isso. Essa necessidade de encontrar uma brecha, né, nessas circunstâncias. E eu acho que é uma situação que é muito parecida com o que está acontecendo hoje, né? Pensando no fim do Ministério da Cultura, pensando, sobretudo agora a pandemia, como que as coisas vão ficando assim, mais apertadas, né, pelo meio da arte. Talvez não como lá atrás, né, porque hoje tem muitas instituições, mais do que antes, né? Mas ainda assim as dificuldades são imensas, né? Pensando no fomento, pensando no agora a gente está com desafios novos a todo momento, então ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Imagina nesse meio que é um meio complicado. Tem-se assim uma imagem de que é uma coisa da elite, né? Que é uma coisa que você pode deixar para um segundo momento.
Realmente, o mais importante é a felicidade da noite, né? Cultura, inclusive isso é cultura. Assim, além dessa saída para as ruas, eu acho que tem uma outra coisa que vai aparecendo no teu trabalho, são as viagens, né? Como é que esses percursos começam a te interessar? Como é que isso brota no teu processo? Como é que você começou a se interessar por essas viagens como trabalhos artísticos? Hoje eu poderia dizer que tenho um interesse nessa vida nômade. Agora, olhando para trás, né? Na época era uma necessidade de descoberta mesmo. Então, eu tenho um pouco assim, tento fugir muito da fórmula, mas não acabou que isso me perseguiu, não tem como. Porque acaba que tem 2 ou 3 trabalhos meus, ou até se eu pensar melhor, mais, que tem a ver com deslocamento, né? Então, às vezes sim, às vezes não, mas existe um corpo ali de conjunto de trabalhos que tem isso em comum. Mas eu não sei qual foi o primeiro, assim, não sei, estou tentando aqui pensar onde que surgiu da primeira vez. Eu acho que foi o da Lapa, né? Foi o da apagação, a promessa da Terezinha, que foi o que justificou depois a construção da instalação e a presença dela na galeria durante a exposição. Foi a minha primeira individual, foi o primeiro deslocamento. Ele não era tão importante para a pessoa que ia lá visitar, que chegava lá, encontrava esses bancos de igreja virados para um curral e para um estábulo, né? E essa jumenta lá no fundo. Ela chegou comigo andando a pé, mas ela não havia uma documentação. Até onde eu me lembro, não havia uma documentação. Sim, você ficou um tempo parado, sem produzir arte, né, sem expor, e aí de repente você volta com um trabalho que eu acho que é o mais ousado, né, que você já pensou até agora, que é o Apocalipse. E queria muito entender mais de onde que vem de onde brota essa ideia, e esse teu retorno também, né, voltar a expor, voltar a produzir, como é que essas coisas se ligam, se é que elas têm uma relação nesse retorno com esse novo projeto? Bom, como eu estou vivendo esse momento, eu ainda, graças a Deus, eu estou revivendo esse momento também até da imaturidade, da insegurança, porque eu estou de novo muito fresco e é por isso que eu estou voltando, porque estou motivado de novo, né? Esse é um trabalho meio sem contorno, eu estou até hoje assim criando contorno para ele, até para mim mesmo. Então o desafio dele, eu sei o que ele é, o desafio dele era para essa exposição contar a história. Então aí veio a parceria com a Mari Blake, que me ajudou muito a dar contorno para a história, né? Então o vídeo é um auxílio muito grande para que ele, de alguma forma, a história seja contada. Essa narrativa ela acontece muito na forma do vídeo, porque se esse modelo tivesse sozinho aqui, eu acho que ia faltar muito, né? E essa minha volta ela foi acontecendo meio sem querer também, comecei a arte como uma linguagem. Ela é uma língua que eu falei uma época, eu deixei de falar, ela deixou de ser útil na minha vida durante um tempo, e é como se eu voltasse de novo para aquele país e estivesse voltando a usar ela de novo para ir comprar meu pão, para me relacionar com as pessoas. Então eu estou voltando a falar essa língua. O Apocalipse é um projeto bem complexo e de largo prazo, que nem eu sei muito bem até onde ele vai acontecer, mas a ideia é que no texto eu uso o termo recolonizar, né? Mas hoje, poucos dias depois do vídeo ficar pronto, eu já usaria o texto descolonizar. Porque quando eu falei recolonizar, eu estava movido por um certo sentimento de uma revolta.
Eu acho que é importante ser rebelde, sem revolta. Então eu acho que descolonizar é melhor, porque tem uma série de problemas que a gente tem hoje, no meu ponto de vista, de outras pessoas que a gente vive, né? Problemas de gênero, de exploração, que a descolonização ela seria a raiz, ela conseguiria resolver muitos desses problemas. Se a gente descoloniza nosso pensamento antes de qualquer coisa, e depois a gente devagarzinho no dia a dia consegue descolonizar nossas ações, pelo menos perceber a que grau de colonização nós estamos agindo no dia a dia, a gente para de estar à deriva e passa a guiar um pouquinho mais o rumo de nossas vidas. Porque parece, cada vez mais, parece que a vida não tem muito como, que as referências estão se perdendo, que tudo está muito fluido e líquido. E eu acho importante ter referências, porque senão você acredita em qualquer coisa. Então, assim, duvidar da realidade é muito bom, é muito livre. Acreditar em algo é uma prisão, mas você também não pode acreditar em qualquer coisa, porque tem tanta informação que você não sabendo hoje em dia. Então, o Apocalipse é um pouco isso, é repensar essas práticas diárias. Se eu for pensar ao pé da letra, não faz o menor sentido contrabandear orgânicos para a Europa. Faz mais sentido comer o que está a 100 km de mim e deixar os europeus comerem o que está a 100 km em volta deles. Mas o europeu não vai parar de tomar café. O chocolate precisa do cacau, não tem cacau na Europa. Então esse mercado internacional ele não vai acabar de uma hora para outra. A exploração de um ser humano sobre o outro não vai. A discriminação de um sobre o outro porque ele é do outro gênero, ou porque ele escolheu mudar de gênero, ou porque ele tem outro tom de pele, não vai acabar de uma hora para outra. Mas esse trabalho do pequenininho, de formiga, tem que começar, porque senão não vai acontecer. E a gente vai se estranhar mesmo, e nesse caminho não vai ser fácil, né? Mas pelo menos sabendo aonde a gente quer chegar. Foi 5 minutos, aí eu vi tu fazendo assim, né? Acho que tem mais uma coisa que eu queria comentar. Ainda voltando para Cristo, uma coisa que eu estava pensando. Fica aqui meio, tá bom? Você faz esse trabalho e ele vai se tornar jornais, né, de repente. Eu estava pensando, se você fizesse hoje, se isso tivesse acontecido hoje, como é que você pensaria a circulação dessa imagem? Pensando agora nas redes e tudo mais. Então, eu vou voltar de novo para o Vogler, né? Tupinambá Lambido está por aí, né? Tanto que Tupinambá Lambido também é um nome fantasia tanto quanto atrocidade, mas eu sinto que eles vêm com uma estratégia diferente, muito mais anônima, muito mais de fazer realmente o ativismo com alvos mais certeiros. Isso! Não que naquela época a gente não tivesse realmente... a gente estava bem claro, eram momentos de início, era um Rio de Janeiro querendo se reestruturar, e nisso muitas tensões sociais estavam se evidenciando. Hoje a gente tem muito claro realmente que está acontecendo coisas que a gente não está achando legal, né? Mas eu vejo que os artistas continuam com suas carreiras pessoais, se unem por uma agenda comum, botam esses cartazes e essas projeções na rua, e não é que isso vai ser nenhum benefício para a carreira de ninguém. Aquilo ali é uma estratégia de comunicação urbana situacionista. Então, se eu volto para fazer uma coisa no ambiente público, eu ia cagar mais ainda para quem é o artista ducha nesse momento. E mais para... Que mensagem é essa que tem que ser dita agora, que deveria ser propagada agora, né? A gente está vivendo um momento meio mais de 68, assim, né? Assim, não, eu espero que esteja a véspera de uma coisa assim voltar. A exemplo do que está acontecendo no Chile, né? Que foi um experimento do neoliberalismo durante muitos anos, parece que eles vão fazer uma nova constituinte lá. Então é um frescor assim, de um país onde a gente não esperava que isso ia acontecer. Só que os caras resistiram muito. Né? Ao mesmo tempo que sempre houve forças assim que davam voz para essa pinochetismo,
sempre houveram os estudantes, as mães, a galera que nunca desistiu. Então, se o Bolsonaro é uma atrocidade, ele traz o assunto do quilombola e do indígena para a capa do jornal, de uma forma retorcida, mas ele está de novo dando visibilidade para essas populações. Isso é interessante. Então é um momento da gente se fortalecer para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Assim como eles tiveram tempo de se fortalecer e sair do armário, é um momento. Então eu acho que tem a ver com isso, assim, a resposta do que tu me perguntou. Acho que seria uma coisa mais A Lazul.